A paz do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para esta noite, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Um texto conhecido, mas foi o texto que o Senhor revelou para esta noite. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, a partir do versículo 1. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo, vou fazer um parênteses aqui. Por que Jesus propôs a parábola? Por que ele propôs a parábola? Hein? Por que ele citou a parábola? Entenderam não? A pergunta não? Jesus estava conversando com os publicanos e pecadores. Chegaram os fariseus e escribas e comentaram: ele come com publicanos e pecadores. Por que Jesus propôs a parábola? Foi uma resposta aos publicanos, aos escribas e fariseus, sim ou não? Sim. Ele propôs a parábola porque ele ouviu os fariseus e escribas o criticando. Isso é importante entender isso, irmãos. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, propôs a parábola para quem? Os fariseus e escribas. Qual foi a parábola? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Outras traduções é gostoso. Outras traduções é cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Por que ele deu falta da ovelha? Perguntas fáceis, irmãos, são perguntas fáceis. Por que ele deu falta da ovelha? Não, porque ele contou as ovelhas, ele contou as ovelhas. As ovelhas eram contadas no final do dia. As ovelhas não eram contadas no início do dia, não, porque no início do dia elas estavam no aprisco já, o pastor estava ali, dormiu com elas. Mas no final do dia, isso até hoje Israel é assim, irmãos. No final do dia ele conta as ovelhas. Ele foi contando 96, 97, 98, 99. Faltou uma. Vou parar aqui, vou fazer outra pergunta. Certo?
quantas classes de pessoas, quantos tipos de pessoas o texto aponta, o texto mostra. Quantos tipos de pessoas, quantas classes de pessoas o texto aqui que nós lemos mostra? 4. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra, não é só ler a palavra, não. Meditar na palavra. Por isso que muita gente não tem revelação na palavra, e é por isso que muita gente começa a ler a Bíblia e dorme. É porque eles não meditam na palavra. 4 tipos de pessoas, 4 classes de pessoas. Quais são elas? Pecadores e publicanos, escribas e fariseus. 4. Diz a Bíblia aqui que os pecadores e publicanos ouviam Jesus. Os escribas e fariseus criticavam. Certo? Até agora a mensagem é só textual. Nós só estamos aqui, né, desenvolvendo com os irmãos o que nós lemos. Porém, começam aqui agora os ensinos para nós. Quem eram os pecadores e publicanos? Pecadores e publicanos eram aquelas pessoas que os fariseus e escribas classificavam como pecadores e publicanos. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano, porque Israel estava debaixo do domínio romano. Então eles eram funcionários públicos do Império Romano. Não tem nada contra funcionário público. Não há nenhuma apologia aqui a funcionarismo público. Mas essa classificação publicanos era pejorativa. Era uma classificação desprezadora. Era uma classificação que os escribas e fariseus faziam porque eles eram detestados, os publicanos. Eles eram considerados traidores porque eles cobravam os impostos, e a verdade é essa. E às vezes cobravam além do que era o justo e acusava as pessoas para o Império Romano. Então eles eram considerados pecadores, publicanos. Isto é, para os escribas e fariseus, eles não mereciam nada. Para os escribas e fariseus, eles eram a ralé. Para os escribas e fariseus, aquela atitude de Jesus sentar-se com eles e conversar e comer era um absurdo. Jesus não podia ser o Messias, porque o Messias deveria saber que aquelas pessoas ali eram ralé, eles não mereciam, eles não eram dignos. Mas eles não. Os escribas e os fariseus se sentiam merecedores. Eles tinham orgulho espiritual. Eles se sentiam o máximo. Eles se sentiam mais importantes do que todo mundo. Infelizmente, esse espírito existe hoje. Nós temos crentes que se sentem pecadores, mas eles ouvem Jesus. E nós temos crentes que se sentem importantes, que se sentem melhores do que outros, que têm orgulho espiritual, são os que mais criticam. Os crentes que mais criticam têm esse espírito de fariseu e pecador e escriba. Quando o homem não se sente digno, quando ele não se sente merecedor da bênção, ele ouve. Ele ouve a palavra. Ele dá valor à palavra. Ele dá valor à mensagem. Ele dá valor ao dom espiritual. Ele dá valor à revelação, porque ele não é digno. Ele não merece. Ah, mas eu tenho 40 anos de igreja, e daí? No céu não tem fundo de garantia. Não, eu acho que eu prego melhor do que o rapaz, eu acho que eu posso, aquela irmã não devia estar à frente do trabalho de senhoras, aquela professora também não, porque eu me sinto melhor, me sinto mais importante. Escriba e fariseu. Amém, pastor? Eu não estou exortando a igreja, não, hein? Você me convidou para pregar, e o Senhor revelou esta mensagem.
Amém, queridos? Então, quem não gostou, reclame com Deus. Ou no Procon do céu, se tiver. Os pecadores e publicanos ouviam. Tinham prazer de ouvir. Os escribas e fariseus criticavam, murmuravam. Voltemos à parábola. Quando Jesus ouviu então eles criticando, ele propôs a parábola. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas? Então preste atenção, queridos, que não era este homem, não era só o pastor das ovelhas, não. Ele era o dono. Ele era pastor e dono, porque as ovelhas eram dele. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, não deixa no deserto, e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achar? Vamos parar aqui. Vamos imaginar, meus irmãos, as pessoas leem a Bíblia e não imaginam as coisas que Jesus falou. Jesus usou a linguagem mais eficiente de aprendizado, que é audiovisual. E agora no século XX, século passado, que foram descobrir, Jesus já usava esta linguagem. Pela lógica, pastor Ronildo, até pelo aspecto comercial, o evangelho hoje ficou muito comercial também. Pela lógica, pelo aspecto comercial, o que seria mais certo, mais razoável fazer? Seria o seguinte: bem, eu tenho 100 ovelhas, uma se desviou, se desgarrou, ainda tenho 99. Vou construir o aprisco, vou passar a noite com elas, e amanhã cedo vou atrás da perdida, das que desgarrou. Não foi isso que ele fez. Ele deixou as 99 no deserto. E as pessoas deviam se perguntar assim: mas deixou as 99 no... Ele abandonou as 99? Não abandonou, não. Depois eu respondi aos irmãos que quem são os 99? Por isso que eu parei a leitura e falei assim: ele respondeu a parábola, a resposta para quem, irmãos? Para quem que era a parábola, a resposta? Escribas e fariseus. Então aquele pastor, na hora mais perigosa do deserto, porque o deserto, meus irmãos, é muito quente durante o dia e extremamente frio à noite. É um contraste. Mas ele diz que o pastor saiu de noite, na hora mais perigosa do dia, na hora mais fria do deserto, para enfrentar os perigos do deserto, para enfrentar os predadores do deserto. Ele foi atrás da ovelha dele. E quando ele acha, ele fala assim: eu achei a ovelha. Ele não fala isso: eu achei a minha ovelha. Ah, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque diz a palavra aqui que este pastor não desistiu. Ele enfrentou a noite, ele enfrentou o frio, ele enfrentou os predadores, ele enfrentou os perigos, e ele foi atrás da ovelha até achar. Até encontrar, ele não desistiu. Eu estou aqui pregando nesta noite, meus irmãos. Você está aqui sentado neste banco, as crianças estão aqui sentadas também. Aqui estão os diáconos desta igreja, os instrumentistas desta igreja. Nós estamos aqui porque ele foi atrás de mim, ele foi atrás de você. Ele não desistiu. Ele enfrentou a escuridão, ele enfrentou o deserto, ele enfrentou a morte, ele enfrentou o adversário. O amor dele não desiste. O amor de Deus sempre vence. O amor de Deus sempre encontra aquele que está desgarrado e perdido. O amor de Deus não é como o nosso amor.
As pessoas se desviam, se desgarram muitas vezes e nós apontamos o dedo para elas. Ali vai um desviado, ali vai um desgarrado, ali vai um caído. Nós atravessamos a rua para encontrar com a pessoa. Talvez não aconteça isso aqui na América, porque vocês são mais desenvolvidos em tudo, não é verdade? Mas ele não fez isso não. Aquele pastor não fez isto. Ele foi atrás dela. Eu tenho que achá-la. Eu tenho que encontrá-la. Meus irmãos, este pastor é o dono do rebanho. O dono do rebanho espiritualmente não é o presbitério. O dono do rebanho é ele. Ele é o dono do rebanho. Eu posso não dar falta da ovelha, e acontece isso também. O pastor Anildo pode não dar falta. Eu não estou falando mal de mim, estou falando mal de mim mesmo e dele também, porque nós somos falhos. Mas meu irmão, ele dá falta. Todo dia à noite ele conta esse rebanho aqui. Ele conta ovelha por ovelha, ovelha por ovelha. E ele dá falta. Ele dá falta. Você pode até nem sentir falta dele, mas ele sente falta de ti. Ele foi, achou a ovelha. E o que você acha que devia fazer com a ovelha? Uma vez eu e minha esposa perdemos meu filho do meio. Está num lugar de crianças. Sumiu. Bateu aquele desespero. Quem é pai aqui sabe como é que é. Aquele desespero, aquela aflição, onde é que está. Quando nós achamos, vamos atrás dele até achar. Eu dei um sabão nele, não achei ele. Dei um coque nele. Porque tinha gente perto, senão tinha dado umas varadas. E a gente ama, hein? Mas aquele pastor não fez isso não, irmão. Ele tinha cajado e tinha vara, porque ele era pastor. Diz a Bíblia que ele não fez isso. Ele não chamou aquela ovelhinha e falou assim: ovelhinha desgarrada, você me deu muito trabalho. Eu passei os perigos do deserto. Eu enfrentei o frio, eu enfrentei a noite, enfrentei os predadores. Eu estou cansado, eu não me alimentei, eu não tomei água, só por sua causa. Vem cá que você merece umas palmadas. Foi isso que ele fez não, meus irmãos. Diz a Bíblia que ele pegou aquela ovelhinha. Onde que ele colocou a ovelha, Marcos? Foi no colo, não? Colocou no ombro. Sabe como é que colocava a ovelhinha no ombro, meus irmãos? O pastor pegava a cabecinha dela, colocava aqui, as duas patinhas para frente. E o resto do corpinho dela ficava aqui. E ela sentia o pulsar do coração dele. E ele abraçava a ovelhinha, encostava o rostinho nela. Ela podia estar fraca, ela podia estar com frio, ela podia estar tremendo, ela devia estar suja, mas agora estava nos ombros dele. Foi nos ombros, meus irmãos. Foi nos ombros que ele levou a cruz. Foi nos ombros que ele levou a minha rebeldia. Foi nos ombros que ele levou o meu distanciamento. Foi nos ombros que ele levou a minha vida e a sua vida. Os ombros dele sentiram a dor da cruz. Os ombros dele sentiram a dor do madeiro. Os ombros dele sentiram o peso do meu pecado. Se você não é pecador, se você já é um santo, não sei o que está fazendo aqui, você devia estar no céu já. Mas foi na cruz, nos ombros, que ele levou a cruz, que ele levou o peso, que ele levou a nossa rebeldia, ele levou o nosso distanciamento, ele levou a nossa insensibilidade, ele levou as nossas negativas, ele levou nos ombros. Mas o melhor lugar que a ovelha pode estar é nos ombros dele. Ele colocou ela nos ombros. Gostoso. Ah, ovelhinha, você me deu trabalho, mas agora você está nos meus ombros. Você está nos meus braços.
vou te levar. Como é que você chama, querido? Hein? Vou te fazer uma pergunta, Tiago. Amém? Seu amém foi sem fé. Para onde ele levou a ovelha? Não. Hã? Para a casa dele. Está no texto, querido. Levou para a casa dele, Tiago. Para a casa dele. Para a casa dele que ele vai te levar. Não é para o deserto, mas não. Para a casa dele. Para a casa dele. Você quer ir para a casa dele? Quer mesmo ir para a casa dele? Está cansado do deserto? Eu estou. Eu estou cansado do deserto. Eu estou cansado do mundo que está. Eu quero ir para a casa dele. Quer ir para a casa dele? Fica nos ombros dele. Fique nos ombros dele. Pastor, mas eu não tenho força. Eu também não. São muitas tentações, são. Você está nos ombros dele. Destino é certo. Meus irmãos, não vou fazer isso aqui na igreja do pastor Ronildo, que alguém pode escandalizar, sabe, Ronildo? Nós temos muitos crentes fariseus e escribas. Infelizmente. No dia que o Senhor me revelou essa mensagem, que eu preguei na igreja, que eu estou lá em Castanheiras, eu fiz porque eu sou lá e o Senhor revelou. Só vou citar a experiência. No final da mensagem eu levantei minha mão. Perguntei para a igreja aqui: quem aqui são ex-ovelhas desgarradas? Quem aqui são ex-ovelhas perdidas? Levante a mão, a minha já está levantada. Não, foi lá em Castanheiras. Mas se quiser levantar, pode levantar. Quem aqui são ex-ovelhas desgarradas? Ex-ovelhas perdidas? Ex-ovelhas desgarradas, ex-ovelhas perdidas, mas o amor dele me achou. O amor dele nos achou. Se eu tivesse que dar um título nessa mensagem, o título seria esse: o amor me achou. O amor não desistiu de mim. O amor me procurou até achar. Você é ex-ovelha perdida, é ex-ovelha desgarrada, permaneça nos ombros dele, porque ele vai nos levar para a casa dele. Aquele domingo à noite, lá na igreja de Castanheiras, 90% da igreja levantou a mão. Caiu um quebrantamento na igreja, porque o Senhor fez muitos se lembrarem do dia que eles foram buscados. O culto lá é transmitido ao vivo, via YouTube. Eu fiquei sabendo depois que pessoas que assistiram o culto também, onde estavam no hospital, na sua casa, nunca levantaram a mão também, foram visitados pelo Senhor. Mas eu não posso terminar a mensagem sem a resposta, que alguns têm que fazer. E as 99? Hein? E as 99, queridos? Como é que fica? Quem que os irmãos acham que eram as 99? Está no texto, está escrito aqui no texto. Vamos ler o texto?
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Qual foi o pecador que se arrependeu? A ovelha desgarrada. A ovelha desgarrada representava quem naquelas pessoas que nós classificamos aqui? Publicanos e pecadores. Todos não. E as 99 eram quem? Escribas e fariseus. Eles se sentiam justos, se sentiam merecedores. Aí Jesus muito sabiamente não falou vocês, falou assim, mais do que 99 justos. Era eles que não necessitam de arrependimento. Eles achavam que não precisavam se arrepender, eles já eram muito justos. Entenderam a parábola, meus irmãos? E outra coisa, meus queridos, se aquelas 99 fossem ovelhas mesmo, elas tinham seguido o pastor. E lá em Israel é assim. Onde o pastor vai, elas vão atrás. Elas conhecem o pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem minha voz e me seguem. Entendeu, meu irmão? Haverá alegria no céu. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 escribas e fariseus. Ele quis dizer isso, meus queridos. Mais do que 99 escribas e fariseus que não precisam de arrependimento. E não abandonou as 99, nós 99 eram os escribas e fariseus. Entenderam? Entendeu, pastor? Você concorda, pastor? Até por educação você tinha que concordar, né? Como é que é? O único justo era ele, pastor e dono. Ele era o único justo. Ele é o único justo. Ele é o bom pastor. Ele é o dono do rebanho. Eu falei que o presbitério não é dono espiritual do rebanho. Falei que não é dono das almas. O presbitério tem responsabilidade espiritual por todas as igrejas. Deu para entender? Mas o dono da minha alma, o dono da sua alma, é ele. Até achar. Tem alguma ovelha desgarrada aqui nesse rebanho? Tem. No meu tem lá. Tem alguma ovelha desviada desse rebanho? Tem. Pode saber, mas pode confiar. Ele vai atrás. Até achar. Nós até podemos ter esquecido, desistido, mas ele não. Ele não desiste. Vamos ficar de pé.